Oi, eu sou Fernanda Godinho, estudante de Pedagogia do 7º semestre na Universidade São Judas Tadeu. Esse é o meu primeiro vídeo para o projeto de estágio do EJA. E o tema desse vídeo é Plano de Aula. O plano de aula é um instrumento do professor para o professor. É como um roteiro do que vai acontecer. O plano é diferente do planejamento. O planejamento é o pensamento, a conversa, a pesquisa, a tomada de decisão. Já o plano é colocar no papel a conclusão do planejamento. Também é diferente do plano de ensino, que esquematiza o conteúdo didático do bimestre, do semestre e anual. Uma classe é feita por pessoas, e pessoas são imprevisíveis. Situações externas também podem atrapalhar o planejado. Por isso é importante ser flexível e estar sempre pronto, com uma carta na manga, para mudar quando necessário. Existem diversos modelos de planos de aula, para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio e para a faculdade. Existem os mais detalhados e os mais simplificados. Cada escola adota o que mais se adequa ao seu perfil. Neste vídeo, nós vamos montar 2 planos de aula juntos. Este é o primeiro modelo, o mais simples. É o que nós costumamos usar nas nossas aulas de pedagogia. Começamos pelo cabeçalho, que identifica a escola, o curso, a disciplina, o professor, a duração e a data. Neste caso, a escola é a Universidade São Judas, o curso é EJA, a disciplina é Língua Portuguesa. Professor Fernanda Godinho, duração de uma aula e a data 15 de abril de 2020. Logo abaixo nós temos conteúdos, objetivos, procedimentos, recursos e avaliação. Para esta aula, o conteúdo é a caixa surpresa, atividade no caderno e roda de conversa. Os objetivos são um pouquinho mais complicados, então a gente vai falar deles daqui a pouco. O procedimento é a descrição da sua aula. Neste caso, dentro de uma caixa há diversos objetos. O professor retira um por um e pergunta o nome deste para os alunos. Ao final, os alunos registram o maior número de objetos que se lembrarem no caderno e conversam sobre as diferenças encontradas. A caixa surpresa é um ótimo exercício para a língua portuguesa. Nele, o aluno exercita a memória, a ortografia, a caligrafia, o reconhecimento visual, a fala e o vocabulário. Os recursos são os materiais necessários para a sua aula. Neste caso, é a caixa de papelão e objetos sortidos, que você pode trazer de casa ou pegar na própria escola. Esta aqui é uma tabela de verbos, que nos ajuda a decidir os objetivos da aula. São 3 tipos de objetivos: o conceitual, o procedimental e o atitudinal. O conceitual é uma atitude mental que o aluno deve desenvolver durante a aula. Identificar, reconhecer, classificar, descrever, comparar, conhecer, explicar, relacionar, situar, lembrar, analisar, generalizar, comentar, interpretar, diferenciar, estabelecer e expressar. O procedimental é uma atitude física que o aluno deve fazer durante a aula. Manejar, confeccionar, utilizar, construir, aplicar, coletar, representar, experimentar, elaborar, simular, demonstrar, reconstruir, planejar, executar, compor, produzir, flexionar, acompanhar, vivenciar, pesquisar, realizar, exercitar, debater, formular, ouvir, anotar e registrar. Por último, o atitudinal é como uma lição de moral.
São as atitudes que o aluno deverá ter fora da aula, na sua vida particular. Respeitar, apreciar, ponderar, aceitar, tolerar, praticar, reagir, ser consciente de, agir, perceber, sentir, estar sensibilizado, preocupar-se, preferir, assumir, cooperar, inclinar-se, dialogar, ser solidário e ser justo. Para este plano de aula, os objetivos escolhidos foram: reconhecer diferentes objetos, registrar em formato de lista e perceber as diferenças nas linguagens. A avaliação, por meio da roda de conversa, perceber e registrar se os alunos foram capazes de atingir os objetivos. Esse outro plano de aula é um pouco mais complexo e bem aliado com a BNCC. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. É um documento recente que procura nortear a educação no Brasil. Como o nome já diz, é uma base que indica o que cada faixa etária deveria estar aprendendo. Ela vem sendo implantada gradualmente desde 2013 e ter um bom domínio dela é um grande diferencial no currículo. Aqui nós também começamos pelo cabeçalho. Nome da escola, nome do professor, curso, turma, data, área do conhecimento, componente curricular, unidade temática. Neste caso, o cabeçalho ficou assim: nome da escola, Universidade São Judas, nome do professor, Fernanda Godinho, curso, EJA, turma, terceiro ano, data, 20 de abril de 2020, área do conhecimento, matemática, e componente curricular, matemática. Unidade temática e números. Para continuar construindo esse plano de aula, a gente precisa dar uma olhada na BNCC. Vamos lá? Aqui está um pedaço da tabela do que os alunos do terceiro ano precisam aprender. Para essa aula, foram eleitos objetos de conhecimento, construção de fatos fundamentais da adição, subtração e multiplicação, reta numérica, e as habilidades. Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica, para utilizá-la na ordenação dos números naturais e também na construção de fatos da adição, da subtração, relacionando-os com o deslocamento para a direita ou para a esquerda. Agora é só copiar no nosso plano de aula. As competências gerais e as competências específicas também estão na BNCC. Vamos dar mais uma olhadinha. Como competência geral, a eleita para esta aula é exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas, inventar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Como competências específicas, as eleitas foram as seguintes. Número 1. Identificar os conhecimentos matemáticos como meio para compreender e atuar no mundo, reconhecendo também que a matemática, independentemente de suas aplicações práticas, favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico, do espírito de investigação e da capacidade de produzir argumentos convincentes. E a número 8. Sentir-se seguro da própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. Mais uma vez, é só copiar para o seu plano de aula.
O método para essa aula é a aula expositiva dialogada e atividade no caderno. Os recursos: livro didático, lousa e giz. A metodologia é a descrição da sua aula. O professor começa fazendo uma revisão da matéria. Em seguida, com o apoio do livro didático, propõe problemas matemáticos na lousa, para que os alunos copiem e resolvam em seus cadernos. Indica também que a atividade pode ser realizada em dupla, se assim preferirem. O professor convida os alunos a mostrarem como resolver os problemas na lousa e, ao final da aula, vista todos os cadernos. A avaliação: vistar o caderno dos alunos para verificar se foram capazes de resolver ou de tentar resolver os problemas. E a referência é a BNCC. As turmas regulares são bem definidas pela faixa etária. Já as turmas do EJA são as mais diversas possíveis, abrangendo adolescentes que não conseguiram acompanhar a turma regular, mães solteiras que trabalham de dia e precisam levar as crianças para as aulas, homens do campo que nunca foram letrados, idosos que decidiram começar uma vida nova e praticamente qualquer exemplo que você possa pensar. Por isso, o plano de aula da EJA pode ser um desafio a mais, já que o professor precisa pensar numa proposta de atividade que alcance todos os alunos. Assim como as crianças, os alunos da EJA trazem extensa bagagem emocional e os mais diversos conhecimentos. O professor, acima de tudo, precisa saber aprender com seus alunos. Conversar e se divertir também é aprendizado. O segundo plano de aula que montamos juntos tem uma cara de aula bem tradicional, que também tem seu valor, enquanto no primeiro, a maior parte é conversa, e os alunos só vão perceber que aprenderam no fim, tornando esse processo muito mais prazeroso. Lembre-se sempre de privilegiar a prática. Ao falar sobre o ciclo da água, por exemplo, mostra o gelo derretendo e o vapor, para conectar um saber científico com uma experiência do dia a dia. Eu estou absolutamente feliz por estar vivo ainda e ter acompanhado essa marcha, que, como outras marchas históricas, revelam o ímpeto da vontade amorosa de mudar o mundo, essa marcha dos chamados sem terra. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas, marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu acho que, afinal de contas, as marchas são andarilhagens históricas pelo mundo. E os sem terra constituem para mim hoje uma das expressões mais fortes da vida política e da vida cívica desse país. Por isso mesmo é que se fala contra eles, e até de gente que se pensou progressista, e que fala contra eles, contra os sem terra, como se fossem uns desabusados, como se fossem uns destruidores da ordem. Não, pelo contrário, o que eles estão é mais uma vez provando certas afirmações teóricas de analistas políticos de que é preciso mesmo brigar para que se obtenha um mínimo de transformação. O que eu quero dizer, selando a minha resposta, além de dizer da satisfação de estar vivo vendo isso, por exemplo, eu lamento tristemente que Darcy Ribeiro já não possa saber, já não possa estar vendo e sentindo e vendo uma marcha como esta. Né? Eu fico, e como eu acredito em Deus, eu agradeço muito a Deus por estar vivo e poder ver e saber que os sem terra marcham
contra uma vontade reacionária histórica implantada nesse país. E o meu apelo, quando eu termino a tua primeira pergunta, o meu desejo, o meu sonho, como eu disse antes, é que outras marchas se instalem nesse país. Por exemplo, a marcha pela decência, a marcha pela superação da sem-vergonhice que se democratizou terrivelmente desse país. Quer dizer, eu acho que essas marchas nos afirmam como gente, como sociedade querendo democratizar-se. Indiscutivelmente, do ponto de vista até biológico, talvez nenhum outro ser tenha desenvolvido uma capacidade de adaptação às circunstâncias maior do que o homem e a mulher. A adaptação no ser humano é um momento apenas para o que eu chamo a sua ou da sua inserção. Quer dizer, o que é que... Qual é a distinção que eu faço entre adaptação ao mundo e inserção no mundo? A distinção é a seguinte, é que na adaptação há uma adequação, há um ajuste do corpo às condições materiais, às condições históricas, sociais, geográficas, climáticas, etc. E na inserção, o que há é a tomada de decisão no sentido da intervenção no mundo. Por isso mesmo, eu recuso qualquer posição fatalista diante da história e diante dos fatos. Eu não aceito, por exemplo, expressões como é uma pena que haja tantos brasileiros e tantas brasileiras morrendo de fome, mas afinal a realidade é essa mesma. Não, eu recuso como falsa, como ideológica essa afirmação. Nenhuma realidade é assim mesmo. Toda realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a história da luta pela justiça rural e agrária nesse país, que hoje o movimento dos Sem Terra explicita numa posição que não diria final, mas numa posição crítica de quem se assume como sujeito da história, revela a superação da posição inicial da adaptação, da adequação, inclusive como uma forma de defesa. Para mim, uma das preocupações minhas, uma das razões de minha luta, uma das razões de minha presença no mundo é exatamente a de que, como educador, eu posso contribuir para uma assunção crítica da possibilidade da passividade, para que se vá além dessa passividade no que eu chamo de posturas rebeldes e de posturas criticamente transformadoras do mundo.